Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Muito bem. Falar de paixão é uma coisa interessante porque é uma palavra forte de um sentimento mais forte ainda, né? E eu fui dar uma pesquisada hoje, dar uma pensada a respeito. E é importante você entender que você tem que estar preparado para qualquer coisa, a qualquer momento, porque Deus pode precisar de você na última hora, né? Ontem à noite a pastora Lu me ligou, dizendo que estava mal da garganta, eu quase não entendi o que ela estava falando, mas, e ela pediu que eu ministrasse hoje a palavra. E, na verdade, eu não fiquei preocupado com isso, que eu não tinha nada preparado assim, de pronto para mandar, mas eu tinha algumas coisas já mais ou menos engatilhadas que eu deixo sempre preparado para esse tipo de ocasião. A tranquilidade que me cabe é porque Deus é que faz tudo isso, né? A gente não faz nada, a gente só segura o microfone para Deus poder falar. Isso aqui é bacana, né? Mas eu dei uma pesquisada a respeito de paixão, e a palavra paixão ela vem do latim, né? Ela chama-se passionis. É um termo aplicado a um sentimento muito forte em relação a uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é uma emoção intensa, convincente, um entusiasmo ou um desejo sobre qualquer coisa. O termo também é aplicado com frequência para determinar um vívido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. Em suma, é um sentimento de excitação incomum ou de forte emoção. Às vezes a gente é muito superficial com as coisas que a gente tem vivido. Mas paixão é sinônimo de amor, né? Paixão é sinônimo de amor e é um pouco diferente, porque paixão é aquela coisa mais explosiva, né? Aquele negócio mais forte, onde você está disposto a qualquer coisa, né? Vale lembrar que eu falando nisso, eu me lembro que eu dei risada hoje lá em casa lembrando disso, porque eu lembro de quando eu era moleque, devia ter uns 13, 14 anos, me apaixonei por uma garotinha do colégio, mas eu ia mais cedo para a escola só para poder ver a menina chegar, e saía mais cedo da sala para ver ela sair. Era uma coisa horrorosa. Até o dia que eu tomei coragem para chegar na figura e falar para ela que eu era apaixonado por ela. E eu fui lá e contei. Ela olhou bem para minha cara e falou bem assim: não gosto de você. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante que quando você chega ali com um ser humano e declara esse tipo de amor, o ser humano ele pode falar isso para você, né? Ele pode perfeitamente virar para você e falar: não, o coração dele é tão pequeno quanto o teu, né? Mas quando você chega para Jesus e declara seu amor para ele, sua paixão por ele, ele já te disse sim. A verdade é essa, porque ele disse sim para você na cruz. O sim para você foi dado faz tempo. A grande questão é que a gente às vezes se esquece desse pequeno detalhe, né? Eu estava fuçando na internet hoje e vi um vídeo de uma mulher que ministra. Ela canta e tudo mais, é o que o pessoal chama de cantora gospel, né? Tem como pôr o vídeo aí, Thiago? Tá no jeito, por favor? Vê se esse áudio vai sair legal agora. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo um pouquinho, que ela fala de alguma coisa que está acontecendo no meio cristão. Pode para tocar a partir do 31. Acho que é quantos aí? 31 segundos. Ela está falando. Eu cresci na igreja evangélica. Está sendo. E nós fomos criados num contexto, nós fomos gerados num contexto muito diferente do que está hoje. Na minha época não existia a palavra, a gente não usava a palavra show. Na minha época. E eu me lembro dos cultos que a gente tinha há alguns anos atrás. E não existiam celebridades nesses cultos. Não tinha, as pessoas não tinham interesse em tirar fotos, em olhar para pessoas, propriamente dito, porque a presença de Deus era uma coisa tão palpável.
grandiosa, que as pessoas mergulhavam na presença de Deus e bebiam da presença de Jesus de uma forma muito profunda. Muitas pessoas se lembram daquela época e se lembram com saudades da época em que a igreja mergulhava na presença do Senhor, que a presença de Deus comia de uma forma tremenda. E hoje em dia as pessoas são muito ligadas no visual, né? São muito ligadas àquilo que elas veem, ouvem. Muitas vezes as pessoas não sabem mergulhar na presença do Senhor, não sabem persistir em buscar o Senhor. Hoje eu pude ministrar um pouquinho sobre isso quando eu estava ministrando. E o Senhor tem colocado no nosso coração que a gente não pode viver de evento em evento, a gente não pode viver de domingo em domingo, a gente tem livre acesso a Deus, a gente tem livre acesso a Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Por que nós não bebemos da presença dele? É o que eu me pergunto e é o que eu sinto que essa geração precisa beber da presença de Jesus. Por que nós não temos um cuidado? Por que muitas vezes nós não conseguimos abrir mão do nosso egoísmo e dar aos pobres, e nos dar aos perdidos, nos dar de verdade? Por que é tão difícil se lidar com missões no Brasil? Por quê? Porque a igreja brasileira precisa reaprender a beber da presença de Jesus, a beber da glória de Deus, porque a glória de Deus é pelo amor. E quando nós bebemos da glória da presença de Deus, nós amamos, é normal, é natural, flui naturalmente. Eu creio que a gente precisa voltar a essa essência, voltar a esse tempo, onde a gente ama Jesus mais do que a gente ama a música, mais do que a gente ama os ministros. A gente quer Jesus mais do que quer tirar foto com o cara que veio ministrar. Eu precisamos voltar a esse tempo. Eu tenho fome disso, tenho sede disso. E eu creio que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós vivemos há 10, 15 anos atrás. Eu creio que Deus é fiel para fazer um movimento nessa geração, para nos levar além das nossas canções, além dos nossos congressos, dos nossos eventos, além. É isso que Deus tem. Ela fala de voltar ao primeiro amor. Às vezes a gente, estou na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, nasci na igreja, esse negócio de nascer crente, isso é um negócio muito perigoso. Às vezes a gente precisa lembrar dessa paixão. A gente precisa ter amor, porque o amor ele suporta os defeitos. Na verdade, ele faz com que a gente entenda melhor a fraqueza do nosso irmão, a título de você cuidar dessa pessoa. Por isso que a gente tem que ter amor pelas pessoas. Mas a paixão não pode deixar de fazer parte. Como um relacionamento afetivo, por exemplo, aquela paixão acaba para dar lugar a um amor, que é onde você começa a conhecer melhor a pessoa, os defeitos dela, que é quando você realmente conhece os defeitos dessa pessoa. Não é? É diferente, o relacionamento com Cristo ele é diferente do relacionamento entre seres humanos. O relacionamento entre seres humanos, você encontra algumas falhas, às vezes você tenta driblá-las e você acaba que algumas delas você não consegue aceitar. A verdade é essa. Você ignora apenas. Mas Cristo, ele conhece todas as nossas falhas, aliás, a profundo. E às vezes a gente acaba falhando com isso. Justamente por não ter esse primeiro amor. Está vindo aí a Marcha para Jesus. É interessante porque às vezes o pessoal vai porque gosta de participar de um evento. Vai ter um evento na cidade, glória a Deus, que legal. Mas aí a pessoa sai de casa, vai para o lugar, grita que nem um louco quando o artista sobe no palco. Mas de repente vê um mendigo caído na rua, jogado, ou alguém chorando, precisando de uma atenção ou qualquer coisa do tipo, e não tem coragem de parar para dar atenção para aquela pessoa. Aí você se pergunta, que Deus exatamente você está indo reverenciar nesse tipo de evento? Porque não é o Deus. Você está reverenciando coisas erradas, coisas do homem. Isso é superficial, isso é raso. A gente precisa um pouco mais fundo nisso. A gente precisa sair dessa margem. 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 1 a 8. Vamos abrir aí, tem um texto legal aí. Glória a Deus.
Eu gosto dessa Bíblia da Mensagem porque, além do livro, ela tem uma introdução que fala alguma coisa a respeito dele. E eu vou ler primeiro essa introdução, não vai ter na Bíblia de vocês aí, porque não faz parte disso, é um estudo, um complemento, tá? E a partir daí a gente vai para o texto. Fala de Tessalônica, né? Para quem não sabe, Tessalonicenses são o povo de uma cidade chamada Tessalônica. E por que eu escolhi esse texto? Por que eu achei interessante esse texto? Porque essa cidade é bem parecida com a nossa região, né? Era um grande porto marítimo situado no norte da Grécia. Havia ali uma pequena comunidade judaica que permitia aos não-judeus uma aproximação do Deus único e do modo de vida judaico. Quando Paulo chegou à sinagoga, anunciou que Jesus era o tão esperado Messias judeu. Muitos dos simpatizantes não-judeus foram convencidos por seus argumentos, mas eles mal tiveram tempo de declarar sua fé, e a comunidade judaica provocou grande tumulto, obrigando Paulo e sua equipe a fugir para salvar a pele. Em razão disso, Paulo não teve tempo de ensiná-los como devia. Por isso, seu amigo Timóteo empreendeu várias viagens com cartas e perguntas. Por que eu estou lendo esse trecho aqui? Que é para você entender que isso aqui ele meio que fez um discipulado via carta com esse povo. Isso era meio que a célula dele. Ele mandava um discípulo com informações e buscava informações e mandava respostas, as dúvidas vinham e ele sanava as dúvidas, né? E era uma cidade parecida com a nossa. Mas por que eu disse isso? Porque Paulo ele meio que foi expulso de lá, justamente por falar de Cristo naquele lugar. Mas a paixão dele por cuidar das pessoas era tão grande que ele não desistiu. Esse é o ponto que eu quero chegar. Como a gente desiste na maioria das vezes, né? Vale lembrar aquela lista que a Carmen leu aqui. Chega, deu medo, achei que não ia parar, né? E cadê que vai atrás do povo, não é verdade? Pelo menos mandar uma mensagem, já que ninguém escreve carta, né? Mas Paulo não desistiu, ele mandou um discípulo atrás, diferente de nós, né? E o texto diz assim, do versículo 1 adiante: Amigos, uma palavra final peço a vocês, insisto na verdade, que continuem a fazer o que aprenderam para agradar a Deus, não promovendo intermináveis disputas religiosas, mas celebrando como numa festa. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura, afastem-se da promiscuidade sexual, aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Não ignorem as preocupações dos irmãos. As preocupações deles são as preocupações de Deus, e Ele vai cuidar delas. Nós já os advertimos sobre isso. Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, por dentro e por fora. O versículo 8 diz: Se vocês fizerem pouco caso desta advertência, não estarão ofendendo o próximo, mas rejeitando Deus, que dá a vocês o Espírito Santo como presente. Podem se assentar. E que presente, não é? E que presente. Às vezes a gente deixa esse presente de lado. A gente está tão ligado às coisas do mundo, às coisas que acontecem na política, no seu lado profissional. De repente você está sem emprego, reclama tanto que esquece de agradecer a Deus, né? A oportunidade de estar vivo, de estar com saúde para poder buscar alguma coisa. Ah, mas eu estou doente, beleza. É mais uma oportunidade de você buscar a fortalecer a tua fé, né? Esse povo, eles ouviram a palavra de Deus por meio dos discípulos de Paulo. Timóteo levou essa mensagem muitas vezes a eles, para que eles pudessem não se desviar. E as pessoas que não eram judeus, eles podiam absorver mais da presença de Deus. E esse texto fala uma coisa interessante sobre cuidar do nosso corpo. Na verdade, esse nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e às vezes a gente dá uma bagunçada com ele, não é verdade? A gente não cuida bem dele, a gente come um monte de coisa ruim, a gente veste de modo ruim, a gente se porta de modo ruim, não é? E de repente você
quer passar uma imagem para alguém, mas você como cristão, você precisa no mínimo passar uma imagem decente. Não é verdade? A pessoa que olha para você, ela tem que ver algo. Mas ela tem que ver algo que ela queira buscar. Esse povo viu algo em Paulo. Esse povo viu algo em Timóteo. Não foi à toa. Senão eles não teriam buscado como buscaram. Você vê que a palavra de Paulo não é uma palavra que exorta. Ela só chama atenção para alguns detalhes, mas é mais um elogio do que uma exortação. Não é verdade? Às vezes, a gente receber um elogio é bom, mas o ser humano ele tem um problema muito sério com o tal do elogio. Não é verdade? Às vezes a gente ouve um elogio, você se enche todo, fala tudo bem, eu estou bom, eu estou ótimo, eu não preciso mudar, então se me elogiaram é porque eu estou perfeito. E aí é aí que a gente desanda. Porque você esquece de se aprimorar. Principalmente quanto à palavra de Deus. Eu falei com o meu pastor uma vez, quando ele deu uma direção de leitura de Bíblia e tudo mais, e eu acabei não fazendo, eu falhei com ele. E desta vez ele lançou esse desafio de novo e eu decidi obedecer o meu líder, até porque eu não posso ser discípulo de um cara se eu não consigo fazer o que ele pede para que seja feito. A gente precisa, no mínimo, estar ouvindo o nosso pastor, né? E eu decidi fazer. E tem sido momentos extraordinários, porque você acaba aprendendo muita coisa. O livro de Gênesis, por exemplo, eu já tinha lido isso várias vezes. Eu falei isso aqui um dia num discipulado nosso. Mas aquela parte da genealogia, eu sempre pulei aquele negócio, porque é um negócio chato, ninguém merece. Na verdade, é muito nome, e é cada um pior que o outro. Tem uns que são impronunciáveis, não é? Mas o interessante dessa genealogia é que desta vez eu decidi ler. E muita coisa depois disso você só vai entender se você conseguir entender aquela genealogia. Muitos dos homens mais para frente você não vai fazer a mínima ideia de quem são, se você não entender a genealogia. Por que eu estou falando isso? De repente isso não tem nada a ver com paixão, tem? Tem a ver com paixão em buscar conhecimento na palavra de Deus. Tem a ver com paixão em absorver verdade, para que quando você abrir a boca você fale verdade, não é? Para que você absorva da palavra de Deus, para que quando você estiver por aí testemunhando alguma coisa, você testemunhe somente aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes a gente absorve tanta coisa ruim, no jornal só tem coisa ruim, só desgraça, todo mundo falando mal de todo mundo, né? De repente você vê um vídeo, que nem isso postam muito na internet, de um rapaz que roubou um lugar. Eu vi um vídeo desse há tempos atrás. E aí a população juntou ali um pessoal e deram uma surra no assaltante. Quase mataram o sujeito de tanta pancada, né? E aí você fica vendo os comentários nesse tipo de coisa, são os piores possíveis, né? E eu me indignei com um negócio desse, e um rapaz postou, é isso aí, tem que morrer mesmo, tem que matar tudo. Menos um, foi o que o cara disse, menos um bandido. Aí eu não aguentei, aí eu fui e comentei, falei assim, menos um bandido e mais 9 assassinos. Porque é assim que funciona. O que você precisa entender é que quando você aponta o dedo para alguém, você primeiro tem que cuidar do seu pecado, porque o pecado do seu irmão não te interessa. O pecado do teu irmão não lhe diz respeito, a não ser que o seu irmão chegue para você, sente contigo e fale, eu preciso que você me ouça. E desabafe contigo, confesse a você o pecado dele para que você possa ajudá-lo. Ele vai estar te pedindo ajuda, mas também não lhe cabe fofocar da vida do irmão. Isso não representa paixão. Você vai estar representando e mostrando, demonstrando paixão por esta pessoa, se você cuidar do problema dele, se você auxiliá-lo a vencer as dificuldades dele, né? Mas o tal do crente é um negócio engraçado, ele tem mania de o cidadão vai lá, se abre com o Vitor, conta o problema dele para o Vitor, para pedir ajuda para o Vitor. Aí o Vitor vem, conta para mim, que conta para o Tiago, que conta para o André, de repente a congregação inteira está sabendo. Não é verdade? É mais ou menos por aí que funciona, né? Não, tudo bem, o Vitor é irmão, eu vou contar para o Vitor. É irmão de igreja, né? Não, tudo bem, o Tiago é líder, eu vou contar para o Tiago porque o Tiago tudo bem que ele é líder. O problema é que todo mundo é líder. E aquilo que era para você tratar com aquela pessoa, de repente vira um constrangimento, né? A gente como líderes e discipuladores por aí, a gente encontra só os piores, é cada um pior que o outro. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que você cuidar da vida da pessoa é mais importante que você ficar falando dela. Mas cuidar a título dessa pessoa chegar para você e falar,
me ajuda. E você senta e ajuda, auxilia. Foi o que Paulo fez. Foi o que Paulo fez, foi o que Cristo fez. Ah, tudo bem, Paulo, sei lá quem foi Paulo. Paulo foi um sem vergonha, beleza, então foi o que Cristo fez. Porque foi exatamente isso. Que a primeira coisa que vem na cabeça quando se fala de paixão é a morte de Cristo, a ressurreição, aquele negócio todo e tal, né? Aquele comércio que se fez com a paixão de Cristo, que vira filme, que vira peça de teatro, que vira encenação, que vira isso, que vira aquilo e que vira comércio. Não sei se você já parou para pensar nisso, o negócio virou um comércio. E foi exatamente o que Cristo combateu no templo. Lembram disso? Foi exatamente isso que Cristo combateu. A nossa dificuldade em entender o simples é absurda. É absurda. A dificuldade que o ser humano tem em entender e absorver o simples é absurda. Nós tendemos a dificultar a coisa toda. Não é? Quando o Senhor disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É só você ter carinho, ter amor por essa pessoa, mais nada. De quando ela chegar para você pedindo ajuda, você tenha amor por ela, é só isso. Mas você tem que gostar de fazer isso. Você precisa gostar de fazer isso. Porque foi isso que Cristo fez pela sua vida. Amor e paixão foi o que Deus demonstrou pela sua vida quando Ele pegou o Filho dele e pregou numa cruz pelo seu pecado. Mas às vezes a gente se esquece desse detalhe, não é verdade? Principalmente quando é com o filho dos outros, né? Aí você imagina Deus pegar o teu filho e sacrificar ele pelo meu pecado. Né, Carmen? É doído. Já imagina, a Carmen tem 2 meninas lindas. Aí Deus cisma falar, Carmen, é o seguinte, eu vou matar uma delas para poder salvar os pecados do Rafael. Vai rolar? Não vai. Não vai. Só Deus tem esse tipo de amor, que é amor ágape. O nosso amor é falho. A gente não tem capacidade de amar completamente o nosso irmão. Nós temos essa dificuldade. A gente precisa se atentar a isso. Né? Essa semana eu fiquei muito feliz porque eu já fiz muita besteira na minha vida. Uma delas foi trair a esposa e acabar com o meu primeiro casamento. Né? E eu deixei um casal de filho nessa brincadeira. Que eu praticamente não vi crescer. Acompanho uma vez por ano e pelo WhatsApp, esse tipo de coisa. E nesse domingo, essa molecada toda foi batizada. Né? Isso me traz um sentimento de orgulho muito grande, porque eu entendo que os nossos pecados, eles são cobrados dos nossos filhos, até que você quebre a maldição. Você precisa fazer isso. É bíblico. Você precisa entender que o que você faz de ruim reflete na sua geração. Até a 3ª e 4ª é o que está escrito. Né? E eu pude entender que eu consegui quebrar esse negócio. Meus filhos estão na igreja, minhas filhas participam do ministério de dança, teatro, esse tipo de coisa. Então, assim, elas estão na presença. E eu vi elas falando, eu postei esse vídeo e tudo mais. E o pastor Watterson, que é o pastor da igreja de onde eu vim, ele faz uma pergunta e tudo mais, que o batistério é bem no altar da igreja, onde rola o batismo. E ele perguntou uma coisa para as meninas e tudo mais. E o interessante disso tudo foi ouvir uma frase ou alguma coisa com conteúdo. Não aquela coisa tipo jargão. Entende? Isso me fez entender que eles andam lendo. Que eles andam buscando. São crianças. São crianças ainda. Mas é interessante ver que uma criança já está se jogando dessa maneira na presença de Deus. E são os meus filhos. Filhos de um cara falho que fez um monte de besteira. Isso é muito bom de ver. Né? Às vezes a gente tem dificuldade em aceitar o irmão próximo, cuidar da pessoa, fazer o que Cristo te mandou fazer. Porque, de repente, porque o irmão é isso ou aquilo, é um cara difícil de lidar, é uma pessoa que dá trabalho. Né? Eu acho interessante que Deus me deu um discípulo que às vezes ele vai para a minha casa, ele costuma sair de lá pelas 4 da manhã. E fala, mas fala muito. E um dia eu fui orar a Deus, olha a miséria do cidadão. Eu fui orar a Deus e falei para Deus, Senhor, dá uma acalmada nesse cidadão aí que está puxado. Mas eu nem respirei, Deus já me lembrou logo de Jesus Cristo pregado na cruz por mim. Eu falei, beleza, Deus, pode mandar o cara, não tem problema não. E é um rapaz assim, muito carente.
é muito carente. E às vezes você senta para ouvir a pessoa desaba a falar e fala a ponto de não conseguir parar, tipo, perde o freio mesmo, vai embora, né? A gente fica olhando esse negócio e fala, meu Deus, não vai parar de falar, para que eu possa, sei lá, dar um conselho, falar alguma coisa, mas às vezes a pessoa não quer que você fale nada, ela só quer que você escute. Você demonstra carinho, você demonstra amor, isso é paixão. Você tem que ter paixão para aguentar um negócio desse. Senão você larga a mão. Aí a Carmen tem que ficar lendo aquela lista enorme que ela ficou lendo aqui no concílio. Esse negócio está me incomodando horrores. Meu Deus do céu. Ninguém vai atrás. Tipo, problema seu. Você já conhece a verdade, vou lá atrás da Jéssica não. Ela já conhece Jesus, já foi no encontro. É mais ou menos desse jeito que a gente trabalha. A gente não pode trabalhar dessa maneira. A palavra de Deus, ela é muito mais. O amor de Deus, ele é muito mais do que simplesmente você vir na igreja. É disso que essa moça estava falando no vídeo. É muito mais do que você ir num show, é muito mais do que você ouvir um louvor na sua casa, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Hoje eu passei a tarde meditando na palavra e ouvindo alguns hinos e tal, vendo algumas ministrações. E é muito bom porque eu me sentei mais ou menos para preparar isso, era coisa de 12:30 para 1 hora mais ou menos, era 1 hora. E eu parei quando o André chegou em casa, que eu tive que sair, era mais ou menos umas 4 e 5 horas mais ou menos, não era isso? Eu fiquei mais ou menos umas 4 horas direto meditando e tudo mais, conversando com Deus. E é um momento de paz tão grande, é um momento que te traz, que te revigora de uma maneira que você não faz ideia. Né? Às vezes você está ali só ouvindo um louvor, ouvindo uma ministração, ou até lendo um texto. Né? Isso te carrega a sua bateria para que você possa andar novamente. Porque quando você sai da porta da sua casa, ou quando você sai depois de um culto, você só é bombardeado com coisa ruim. Já reparou isso? Você está aqui ouvindo uma palavra bacana, coisa de Deus, é amor, é paixão, aquele negócio todo. Você sai dali e já vai tomando pancada. De repente está com um monte de problema em casa, um monte de problema no trabalho, problema com o filho. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que anda acontecendo na sua casa, eu não sei o que anda acontecendo no teu trabalho, mas uma coisa eu te garanto porque eu tenho vivido isso. Se você depositar um pouco mais de amor às coisas de Deus, Ele vai depositar amor nas suas coisas também. E é aí que a coisa muda. Tudo muda a partir daí. É que o ser humano, ele é um ser muito incrível, ele gosta das coisas tipo mágica, né? Uma vez conversando com um discípulo, ele falou assim, mas eu não vejo mais milagres, não acontecem mais milagres. Eu falei, como não, miserável? Tu não está acordado? Você não acordou hoje? Ele falou, não vem com essa conversa de só porque eu abri o olho. Eu falei, mas esse é o maior deles. Deus te deu mais 24 horas de vida e você, em vez de usá-la para alguma coisa que presta, está usando para reclamar. Não é verdade? É isso. É o filho reclamando que o pai só quer saber de mandar lavar o banheiro, de lavar a louça. É o pai reclamando que o filho é isso, que o filho é aquilo. Principalmente para quem é pai. É bom que você tome cuidado com o que sai da sua boca a respeito do seu filho. Mas muito cuidado. O máximo de cuidado que você conseguir. Porque você não demonstra paixão nenhuma pelo seu filho, aquele que você gerou e cuidou e vem cuidando, quando você começa a lançar desgraça na vida dessa criança. É muito fácil, o pai vira para a criança, chama a criança de um monte de coisa ruim. Aí depois a criança desanda, vira um criminoso, fala lá, o que foi que eu fiz de errado? A menina aparece com 13 anos grávida em casa, não sabe o que foi que aconteceu. Outro dia eu encontrei um amigo meu na rua, e ele estava com a filha dele, é uma menina que deve ter aí coisas de uns 12 para 13 anos, né? A menina estava com um short menor que minha cueca. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa menina está fazendo pelada na rua desse jeito? O pai me respondeu, não, é a moda, é normal. Eu falei, tá certo. Você é o pai, não cabe a mim corrigir tua filha, né? Mas o tipo de olhar que ela atrai usando esse tipo de roupa não é bom. Ninguém vai olhar para tua filha como de repente você olha para uma moça e fala, aquela moça é uma mulher para casar. Como eu tenho certeza que vão olhar para as meninas da Carmen, por exemplo.
São duas meninas lindas e excepcionais. Você olha para elas, você vê que é diferente. Porque são criadas de maneira diferente. É diferente. Não vejo essas meninas com uma roupa obscena. Eu vejo elas sempre comportadas, sentadas ali no banco, participando das coisas. E quando você cria seu filho desse jeito, não tem como isso dar errado. Porque o inimigo não tem acesso. Entende o que eu estou dizendo? O inimigo não tem acesso dentro da sua família, quando você fecha a tua família dessa maneira. É impossível que o inimigo toque na sua família dessa maneira. Às vezes a gente tende a falhar com os nossos filhos. E a gente falha feio. E a primeira demonstração de paixão que você deve ter é essa. Pelos seus. É pelo seu pai, é pela sua mãe, é pelo seu filho, é pelo marido, é pela esposa. São pelos seus. Porque se você não cuida direito dos seus, você vai cuidar de alguém na rua como? Não é verdade? Então a gente fica esperando aquele milagre maravilhoso, aquela coisa de, defunto sair, levantar e ressuscitar, de o cego voltar a enxergar, aquele negócio todo. Mas as coisas mais simples do planeta você não consegue reconhecer. Isso é falta de amor. Porque Deus é amor. Se te falta amor, te falta Deus. É simples. Não é uma conta muito difícil de fazer. Mas às vezes a gente falha nisso. A gente acha que Deus vai fazer coisas por você sem que você busque, e Ele não vai fazer isso. Ele até quer, mas você não está pronto para receber. A grande questão é essa. Como que você tem buscado Deus? Como que você tem se colocado diante de Deus? Dias atrás, lendo Êxodos e tal, sobre Moisés no monte e tudo mais, sobre os momentos que Moisés passava na presença de Deus, esse negócio me deixou meio bolado. Eu lancei uma pergunta e tudo mais, até o pastor usou aqui, isso foi muito interessante, que deu um assunto bom para discutir, mas eu perguntei o seguinte: você está preparado para passar um dia na presença de Deus? Mas é na presença mesmo, que nem Moisés passava, face a face. Você está preparado? É uma pergunta forte isso aí. É forte. Porque isso te faz pensar no que você tem vivido diante de Deus, para que você possa passar um momento na presença dEle. Porque você ir lá no seu quarto, fazer uma oração e tudo mais, é uma coisa. O Espírito Santo vai estar presente contigo. Mas você está preparado para passar um dia, 24 horas na presença de Deus? Eu não vou muito longe, tipo você desconecta o Facebook, desconecta o WhatsApp, desliga o telefone, desliga o som, fecha a casa e fica 24 horas lá dentro orando, louvando e agradecendo o nome de Deus. Você tem essa coragem? Tem essa disponibilidade? Sem ter que se preocupar com o trabalho, com a louça para lavar, com a comida para fazer? Tem essa disponibilidade? Porque esse texto fala que Moisés não era um cara assim, um cara comum. Moisés era um príncipe, ele foi criado como um príncipe, ele tinha toda a riqueza a favor dele, tudo disponível para ele. Ele largou aquele negócio todo para levar aquele povo para a terra prometida, e ele nem ia ficar lá. Tem esse detalhe, ele nem ia ficar lá. Deus falou para ele: você vai ver, mas você não vai usufruir daquilo. E Moisés falou: eis-me aqui. E foi. A grande questão é: você tem coragem de fazer um negócio desse? De largar a sua vida de comodidade, de tranquilidade, para poder fazer as coisas de Deus, sem questionar, quando a barriga doer, porque vai ter um momento que você vai passar fome, o sol vai estar muito quente. Você vai ter essa coragem? Porque Moisés teve. Ele abandonou o palácio e foi carregar aquele povo pelo deserto. Você tem coragem de abandonar o seu palácio para andar com alguém na rua? Essa é a questão. Paixão, amor, tudo isso está envolvido nesse tipo de coisa. E foi só isso que Deus te mandou fazer. Jesus Cristo veio aqui só para te dar esse exemplo. Olha só como Deus é bonzinho. Ele ainda matou o filho dele para mostrar para você como é que faz. Ele mandou o filho dele para morrer para que você tivesse acesso de novo a ele e pudesse levá-lo através da sua vida para as pessoas que você conhece e buscar conhecer. Mas a questão é que a gente não está preparado para isso. Às vezes a gente
busca vários meios, principalmente o tal do líder de célula. Eu estou aqui, o povo sabe que a minha casa é aqui. Se quiser vir na célula, vem. Mas não passa uma mensagem miserável para dar um toque, só para lembrar a pessoa. Não é verdade? Aí você que não é líder de célula fala, ufa, eu não tenho nada com isso. Tem, porque você tem a sua família. E a sua responsabilidade dentro da sua família é exatamente a mesma. Passar Deus para essas pessoas. Porque mesmo estando divorciado, longe dos meus filhos, eu sempre cobrei isso da mãe deles. Falei, leva para a igreja. Tem que crescer na igreja. Mas além de ir na igreja, tem que ensiná-los. Ensina essas meninas, bota elas para ler Bíblia. Ensina esse menino. Porque senão cresce algo que não presta, mesmo dentro da igreja. A gente tem visto muito disso por aí. Tem muita gente que nasceu na igreja que não quer saber de Deus. Não é nem saber de ir na igreja, não quer saber de Deus definitivamente, porque sabe que exige renúncia. O que Moisés fez com aquele povo foi exatamente isso. Ele renunciou tudo aquilo. Ele renunciou à própria vida para cuidar da vida dos outros. Mas ele cuidou direito. Ele cuidou direito. Essa é a grande questão. Hebreus 2, 6, 10. Esse texto é legal. Nós vamos começar no versículo 5, na verdade. Para você entender a sua responsabilidade na coisa. Amém? Muito bem. Versículos 5 em diante. Vai até o versículo 10. Amém? Beleza. A introdução da mensagem para o livro de Hebreus, ela fala assim, esses judeus cristãos eram inteligentes, tinham boa formação e seguiam Cristo haviam algum tempo. Portanto, já deveriam ser maduros e ensinar a fé a outros. Mas, em vez disso, estavam preocupados com o fato de seus vizinhos os desprezarem. Eles pensavam até em retornar ao judaísmo sem Jesus, a fim de serem benquistos outra vez. Isso é uma preocupação que a gente tem às vezes, né? Fala assim, algumas coisas de Deus eu não vou fazer porque o povo que me conhece não vai gostar de mim. Não é verdade? Às vezes, de repente, você começa a se abdicar de algumas coisas, por exemplo, beber no bar, por exemplo. Isso foi uma coisa que eu parei de fazer. Mas eu não deixo de conversar com quem eu conversava. Isso é interessante. Às vezes eu estou passando em algum bar desses aí, que nem esses que tem aqui na frente, ou um que tem próximo à minha casa, e tem alguém que eu conheço, eu simplesmente paro, entro e vou conversar com a pessoa. Mas o divertido disso não é isso. O divertido disso é quando você está lá dentro do bar, conversando com uma pessoa com uma camisa do encontro da igreja e passa um crente na rua. O crente passa e te olha. Já aconteceu comigo do crente dar umas 3 voltas no quarteirão para ver se era eu mesmo que estava no bar. Mas o quê? O cara está preocupado com a vida dos outros. E eu conheço a pessoa. Enfim. É complicado. Às vezes a gente se preocupa com coisas que não tem que se preocupar. De repente, se ele tivesse parado para me ajudar a evangelizar, deveria ter feito isso. Porque eu estava com a minha Bíblia na mão, a minha camisa do encontro, o cara, né? Não, é mais fácil falar mal, porque outras pessoas depois me procuraram para saber se estava tudo bem comigo, porque me viram num bar. É complicado. Falei, glória a Deus, está tudo ótimo, eu tenho sido usado, então está de bem a melhor. Né? E o versículo 5, ele fala assim, presta atenção nisso que fala o versículo 5. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o um pouco menor que os anjos, isso aqui está falando de nós, um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Todas as coisas lhe sujeitasses debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito.
mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, aí já está falando de Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E isso está falando de nós. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, Deus, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Esse texto ele é embaçado, ele é forte, porque ele fala como você foi criado. Ele fala de nós. Você entendeu o que nós somos? Nós somos pouca coisa menos que um anjo. E aí você fala assim, então beleza, você só não tem a asa, né? As, diga-se de passagem. Mas o interessante disso, não é que nós fomos feitos desta maneira, é que Jesus, o Filho de Deus, ele foi feito da mesma maneira, ele reencarnou, ele encarnou desta mesma maneira. Ele se rebaixou ao ponto do ser humano. Presta atenção nisso aqui. Cristo ele se rebaixou a nós para nos dar o exemplo de como chegar ao Pai novamente. E ele morreu por isso. Às vezes o povo tem aquilo que eu falei do comércio, a coisa ficou tão fictícia, tão surreal, que às vezes você não consegue enxergar a coisa da crucificação e ressurreição e Páscoa e aquele negócio todo, da maneira que é, né? Esses dias alguém me mostrou um vídeo, não sei, acho que foi o Tiago, mostrou um vídeo de um rapaz que falando do ovo de Páscoa, né? Ele falou, Nestlé, coloca aí Jesus pequenininho, só para o cara lembrar que tem a ver com Jesus. E essa é a verdade. A criança de hoje, ela conhece Páscoa, quando você fala Páscoa para uma criança de hoje, ela lembra do ovo, ela lembra do chocolate, comércio. Ela não lembra da salvação. Ela não lembra da morte e do sangue que foi derramado. Mas o grande problema é que essa criança não sabe nada disso, porque os pais não estão ensinando isso. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e na casa da minha mãe, vó é um negócio complicado. O negócio para dar trabalho é a tal da vó. E na casa de minha mãe e tudo mais, era Páscoa, era Natal. E aí a minha mãe veio com um presente, aquele negócio todo, e meus filhos, 3, 4 aninhos, e minha mãe com aquele negócio, toma, Papai Noel que mandou não sei o quê. Aí eu chamei meus filhos, sentei eles na cadeira e falei, deixa eu explicar um negócio aqui. E já cortei logo o barato do Papai Noel. Pensa numa véia brava. Pensa numa avó nervosa. Que isso? Você não pode fazer isso? Tá maluco? Tá cortando a infância das crianças? Eu falei, não. Eu estou falando a verdade. Porque se um dia eles mentirem para mim e eu for corrigir, o primeiro que mentiu fui eu. Natal não é isso aí. Da mesma forma a Páscoa, aí já emendei logo. Já derramou o leite mesmo, já arrumei a confusão, vamos arrumar logo essa confusão toda, que aí fica uma vez só. Não me dá trabalho na Páscoa. Foi outra confusão. Mas é interessante porque a cultura, nós estamos presos a isso, a cultura que está afastando a gente de Deus. Já repararam isso? É tanta coisa na televisão, é tanta doutrina dentro das igrejas, é tanto isso, tanto aquilo, que ao invés da igreja aproximar o povo de Deus, ela está afastando. Eu converso com algumas pessoas de outras congregações, eu ouço uns negócios que dá medo. Dá medo. O povo está criando algumas regras, algumas doutrinas, algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com isso que está escrito aqui. E às vezes você fica longe de Deus, dá tudo ruim na sua vida, e você vira para Deus depois e fala, Deus, o Senhor não me ama, você não quer saber de mim, essas coisas. Porque eu já falei isso, já falei que Deus tinha me abandonado, esse negócio todo. Coisa de gente sem vergonha.
Mas o interessante desse versículo 5, que ele fala que Deus não deu a terra para os homens. Ele não sujeitou as coisas da terra para os anjos, na verdade. Ele sujeitou a nós. Tudo o que está aí está sujeito a nós. Está debaixo dos nossos pés, sob nossa autoridade. Só que a gente perdeu o controle do negócio. Mais ou menos como a política no país hoje. A gente perdeu o controle. E aí eu fico vendo o pessoal metendo pau na Dilma, mete pau no Lula, mete a pancada em mais alguém, fala mal de um monte de gente. Mas o interessante é que eu não ouço ninguém falar se nós votamos errado. Não é verdade? É mais fácil falar que o Vitor que errou do que falar, não, eu que pus o Vitor lá, ele errou, é a culpa minha. Essa semana eu pintando a grade aqui fora da igreja, e um cidadão estava ali, a gente estava conversando, e a gente estava falando sobre isso. O vizinho aqui. A culpa é nossa. A culpa desse negócio todo que está lá é sua. Porque não votou direito. Às vezes o cara vem e te oferece uma possibilidade de um emprego, você fala, não, vou votar no André porque ele falou que vai me dar um emprego. Corrupto os dois. E aí o André entra lá como vereador, vai ganhar um baita de um dinheiro e esquece que você existe na face do planeta. Aí você já começa a falar mal dele. Mas esquece que você votou nele pensando que ele ia te fazer algum favor. Você não votou nele pensando que ele ia fazer alguma coisa em prol da população. Isso é amor. Até para você ser político, você tem que ter amor, você tem que ter paixão, você tem que querer, você tem que gostar. Eu conheço um cara que tentou ser vereador, ele foi candidato, ganhou, no meio do negócio ele desistiu. E eu votei nele na época, ele falou, Rafa, não dá, não tem como. Eu falei, como não, cara? Você já está lá, faz alguma coisa. Ele falou, não dá, não tem como fazer nada. Porque se eu não votar nos projetos dos caras para eles desviar a verba, eles não vão votar nos meus, eu não vou votar naquele negócio, naquela sem vergonhice. Isso é para você entender como é que a coisa funciona. Então vê lá em quem você vai votar na próxima eleição. Para você não ter que ficar orando pela direção do seu país de novo. Amém? Tratando-se da nossa vida, Deus fala que fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Aí vem uma questão interessante. O que foi que a gente fez com essa glória e com essa honra toda que Deus coroou a gente? Se até para orar por uma coisa na sua vida você precisa de um irmão. Que coisa que você vê na igreja é crente 6 horas. Jéssica ora para mim, 6 horas por mim. Mas meter o joelho no chão mesmo para orar, que é bom, ninguém vai. Não é verdade? Você tem o mesmo poder que o seu irmão tem. A glória de Deus é manifesta na sua vida da mesma maneira que é na vida do seu irmão. Isso só demonstra a sua fraqueza em buscar a Deus, a sua incapacidade em se prostrar diante de Deus e de se arrepender dos seus pecados, que você ainda continua precisando que alguém faça algo pelo seu pecado. Cristo já fez isso, irmão, entenda isso. O seu contato agora é direto. O Espírito Santo está aí para te fazer companhia. Está lá. Foi o presente que Deus te deu. Deus te deu esse presente, aproveite. Mas a gente peca tanto, falha tanto com Deus, que a gente simplesmente descartou esse presente. Eu fui criado que a minha mãe falava o seguinte, se você ganha um presente, você não pode fazer mais nada com esse presente. Você não pode dar, você não pode emprestar, você não pode fazer nada. Presente você não faz, não vende, não é um negócio assim? Não pode, porque é presente. Não é verdade? Eu fui criado dessa maneira. Uma vez eu ganhei um carrinho, e eu não gostei do carrinho, fui dar para um colega, quase que eu tomo uma surra da minha mãe. Não pode, porque o presente foi presente. Mas o Espírito Santo que nós ganhamos de presente, a gente está dando a mínima para ele, não é verdade? E aí, às vezes, é mais fácil eu vir aqui pedir para a Carmen fazer uma oração por mim, porque a Carmen é uma mulher de Deus, eu não estou na presença de Deus, apesar de estar ouvindo a mesma coisa que ela ouve, só que ela absorve, e eu não. E é o que essa moça falou, às vezes você vai numa pregação, numa ministração, porque vai ter um cara famoso, isso eu vejo muito, isso infelizmente eu vejo aqui. Né? Você traz um pastor mano para pregar, essa igreja lota que você não dá conta. Você traz um cara lá de Mandaguari para ministrar, lota que não cabe mais ninguém aqui dentro.
Isso vira uma sauna, que esses 4 ventiladores não dá nenhuma brisa. Não é verdade? Aí o culto de terça tem uma meia dúzia. Hoje até que está cheio. É impressionante isso. Porque a pessoa está buscando Deus em homens. Aí passa o sujeito ali, está vindo no culto, vê um cara de bermuda e boné ministrando a palavra. O cara fala, vou não. Porque você está olhando para onde você não tem que olhar. Você tem que olhar para a cruz. É aquilo que está atrás de mim, não é para mim, é para a cruz. E é Deus que fala, não somos nós. Estava falando para o André, falou que eu tomei de pancada hoje lendo esses textos aqui, não foi brincadeira, e vocês não estão levando a metade. Acredite no que eu estou falando. Chorei horrores hoje à tarde lendo esses textos e ouvindo as coisas que Deus me mandou ouvir. Porque Deus falou para mim, falou, vocês têm que se amar mais. Vocês precisam amar mais. Precisa ter mais paixão. Quantas às vezes você vê aquela pessoa que você sabe que precisa de alguma coisa, que precisa de uma palavra, às vezes é só uns 5 minutos, você atravessa a calçada só porque você sabe que se passar lá, ela vai te parar e vai ficar chorando as mágoas dela. E aí você atravessa a rua, ou então passa e olha para o outro lado, que é para a pessoa não ver que você viu ela. Não é verdade? Isso tudo é coisa que a gente precisa corrigir. Porque não tem Deus nesse negócio. Não tem Espírito Santo nesse negócio. O presente você joga fora. E Deus bateu muito em mim hoje com essas palavras aqui. Ele falou assim, olha como que eu te fiz. Ele me levou ali no versículo 5. Olha como eu te fiz. Olha como eu te criei. Você não tem o direito de amar menos o teu irmão do que eu te amei. Nós não temos esse direito. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso amar menos o André do que Deus me amou para matar o filho dele, para me salvar. E eu falo do André porque o André é um menino que morou na minha casa um tempo, e eu fui criticado, às vezes, de igreja. Gente de igreja chegou para mim e falou assim, pô, mas você está maluco? Você põe um cara que você nunca viu dentro da tua casa, com a tua esposa lá. Eu falei, querido, calma, dentro da minha casa quem cuida é Deus, não sou eu não. E é o mínimo que eu posso fazer pela vida do rapaz. Hoje está aí, firme e forte com a casa dele, morando com a mãe dele, aquela mulher que está ali. Você não presta para mais nada, a não ser para ser ferramenta de Deus, canal de Deus, para que Deus te use para fazer alguma coisa. E não é você que faz, entenda isso. Não permita que o seu ego te engane, você não faz absolutamente nada. Não mais que a sua obrigação, porque é sua obrigação cuidar do seu próximo. E ele sendo quem for, a pessoa pior que for. Você tem a obrigação de cuidar dessa pessoa. Não é seu direito escolher de quem você vai cuidar. Isso a gente tem falado aí. Não é, você não tem esse direito. Não lhe cabe decidir de quem você vai cuidar, para quem você vai falar de Deus. Você não tem esse direito. Você perdeu esse direito no dia que você aceitou Jesus na sua vida. Acabou aí. O pastor tem falado muito de governo. E aceitar Jesus é só o primeiro passo. A gente tem ouvido muito isso. A gente precisa se alinhar na rota, nesse caminho que é Cristo, para que Ele venha removendo de nós as coisas que não prestam. Essas coisas, sabe? De eu não gosto de fulano, não vou falar com fulano. Meu Deus do céu. Você imagina se Cristo tivesse feito isso? Você ia estar onde hoje? Você não tem direito a nada, a não ser cuidar do seu irmão, cara. A não ser ouvir as lamentações do seu irmão. É o mínimo que você pode fazer diante do sangue que foi derramado pela tua vida. Não lhe cabe decidir nada disso. A única coisa que lhe cabe é pôr o joelho no chão e decidir para cuidar da vida do seu irmão. Só isso. Essa é a única decisão que você tem que tomar na sua vida. Decidir cuidar pelo seu irmão. E mesmo assim essa decisão ainda tem rumo certo. Porque você não pode simplesmente largar as pessoas abandonadas aí fora. Para virar um mero de um religioso que vai na igreja um dia ou outro e acha que está tudo certo, que está tudo bom. Não é assim que funciona. A gente precisa depositar o nosso coração na mão de Deus para que Ele possa fazer as transformações necessárias. Não cabe a você decidir o que Deus vai mudar em você. Não é você quem decide o que Deus vai fazer na sua vida. Você já decidiu lá atrás, você aceitou Cristo como seu Senhor. E Senhor é dono. E é o Senhor que governa.
A gente tem ouvido isso do pastor. A grande questão é, Cristo tem governado realmente sua vida? Tem governado suas decisões? Tem governado o que sai da sua boca? Tem governado o seu pensamento com relação ao teu irmão? Às vezes você vê um jovem na rua fazendo alguma coisa errada, Cristo está governando o seu pensamento naquele momento, sobre o que você pensa dele? Ou você está julgando? Porque nós sabemos que o único juiz disso tudo é Deus. A única coisa que você tem que fazer é amar. É só isso que você tem que fazer. Deus deixou muito claro isso hoje para mim. Ele falou, Rafael, você tem que cuidar. Não interessa de quem. Porque eu já tive meus momentos de lamúria com Deus. Um dia eu falei com Deus, falei, Deus, mas e aí? O que eu vou fazer com esse povo? E as minhas coisas, eu tenho um monte de coisa para fazer, ó a miséria. Eu tenho um monte de coisa para fazer, para me preocupar. E aí Deus veio a mim dizendo o seguinte, falou assim, você cuida dos meus, e eu vou cuidar dos seus. Na semana seguinte eu recebi a notícia de que meus filhos iam se batizar. É mais ou menos assim que Deus trabalha. Você não precisa fazer nada, só decidir por Ele. Quando você decide, Deus faz algo para você. Amém? É assim que Deus trabalha. Deus vem, Deus trata você e Ele te usa. A única coisa que você tem que fazer é permitir isso, e não é difícil. Mas às vezes a nossa religiosidade, aquela coisa toda que a gente tem, ela afasta. Ela nos afasta da presença de Deus. E é onde a gente cai. Porque a gente deixa de amar o nosso irmão, porque a gente quer apontar o dedo para ele. Mas a gente esquece de tudo que Deus fez por nós. De Cristo que morreu, da maneira que Ele nos criou, de todas as vezes que Ele nos deu uma chance, porque não foi uma só. Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender que foram muitas as chances que Deus te deu. E toda vez que Deus dava uma chance, o povo tendia a fazer alguma besteira, da mesma maneira que nós temos essa mania. Hoje é um dia interessante, amados, porque você tem a oportunidade de se colocar na presença de Deus para aceitar isso na sua vida. Mas é aceitar de verdade. Esquece tudo que você conhece de religião, de doutrinas, esquece isso, esquece esse negócio todo. A única coisa que você precisa entender é que Deus precisa de você como instrumento, como canal. Mas isso tudo que Deus vai fazer na sua vida é por você, não é por Ele, porque Deus não precisa de você para nada. Para absolutamente nada Deus precisa de você. Mas nós precisamos dele. E é por isso que hoje você tem um altar aqui, para você vir depositar o seu coração aqui, para Deus pegar e fazer o que Ele quiser. Mas você precisa ter essa coragem de chegar aqui, se ajoelhar diante do altar e falar, Deus, eu não quero nada, a não ser que o Senhor faça a sua obra na minha vida. É isso que você vai orar hoje. Se você não quiser vir ao altar, você pode ficar sentadinho aí no seu banco, não tem problema, né? Deus vai buscar você aí, mas primeiro você tem que decidir. Se você não tomar essa decisão, Deus não vai tocar em você. O Espírito Santo de Deus, aquele que você deu, que você recebeu de presente, lembre-se disso, e tome posse disso hoje. O altar está aberto para você. Se você quiser vir até aqui, venha.